Oi, tudo bem? Com o passar dos anos, é natural que haja uma redução na massa muscular. Com as atividades físicas, principalmente a musculação, é possível reduzir um pouco essas perdas. Sobre o assunto, eu converso com a professora de Educação Física, Silvana Cardoso de Souza. Ela tem doutorado em Atividade Física e Saúde e coordena um grupo de extensão de idosos em Londrina, de onde ela fala conosco. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, e você? Eu estou bem, obrigado. Em média, a partir de que idade a gente começa a perder mais massa muscular? Bom, a perda de massa muscular, ela acontece a partir dos 30 anos, mas a partir dos 50 anos nós temos uma queda mais significativa. Então, principalmente pensando no processo de envelhecimento, né, nos 50 anos a gente já observa essa alteração, e essa alteração, inclusive, vai interferir na funcionalidade do indivíduo idoso. E essas perdas de massa muscular, ela se dá de forma diferente para homens e mulheres? Sim, principalmente por questões hormonais. Então, a gente percebe que pessoas do sexo masculino, eles já apresentam uma quantidade de massa muscular muito maior em comparação ao sexo feminino, e essa perda, ela também vai ser mais significativa no sexo feminino, em especial depois da menopausa. Quanto mais cedo a pessoa começar a praticar a musculação, por exemplo, mais tempo vai demorar para ela começar a perder essa massa, ou isso não tem uma relação direta? Tem sim. Na verdade, assim, o processo de envelhecimento por si só, ele promove uma redução na força e na massa muscular. Mas quanto mais cedo o indivíduo iniciar essa prática, mais ele vai conseguir fazer a preservação desses componentes. No entanto, é importante a gente destacar que não importa a faixa etária. O indivíduo ele pode começar a fazer o treinamento resistido com 60, 70 anos, que ele vai ter uma melhora do quadro, ele vai ter um aumento da força e da potência e também da massa muscular, que vai refletir diretamente na sua capacidade física e funcional. Então, complementando isso que você falou, no caso dos idosos, mesmo que a pessoa nunca tenha praticado atividade física, se ela começar a fazer uma musculação, ela já vai perceber ganhos importantes. Sim, com certeza. E dependendo de como tiver o quadro funcional nela, ela consegue auxiliar principalmente para a manutenção da autonomia e da independência para conseguir realizar as atividades da vida diária. Quando você pensa em musculação para idosos, qual é o raciocínio que você desenvolve para criar a rotina de exercícios, para prescrever quais exercícios esse idoso precisa fazer? Na verdade, o que a gente acaba levando em consideração são os princípios do treinamento desportivo, e um dos princípios é a individualidade biológica. Então, por exemplo, nós vamos ter idosos com 60 anos que vão ter características muito heterogêneas. Eu tenho um grupo de extensão na própria Unifil, e eu tenho pessoas com idades iguais, pessoas do mesmo sexo, mas você observa que o nível de funcionalidade deles é muito distinto. Alguns conseguem fazer uma atividade muito mais elaborada, que depende ali de uma boa estabilidade corporal, e outros já apresentam maior dificuldade. Então, a gente leva em consideração a funcionalidade do idoso e não a idade biológica dele. E daí, com base nisso, a gente vai selecionar os exercícios que possam trazer um impacto positivo para ele, principalmente levando em consideração os padrões das atividades que a gente realiza na vida diária, como, por exemplo, o padrão de empurrar, padrão de puxar, de carregar e o movimento de sentar e levantar. Então, esses movimentos, a gente fala que são movimentos funcionais. São movimentos que a gente realiza no nosso cotidiano, né? Eu vou empurrar, por exemplo, a porta de um armário, eu vou puxar, por exemplo, a porta de uma geladeira. Então, a gente tem exercícios que eles, de certa forma, fazem esse padrão de movimento. Então, eles devem ser incluídos no programa de treinamento físico do idoso, mas a gente não pode desconsiderar o princípio da individualidade biológica. Além da força muscular, como esses exercícios favorecem a rotina dos idosos? Pensando de uma forma mais global, o idoso vai conseguir realizar atividades do dia a dia que, com o passar do tempo, elas vão se tornando mais complexas por conta das alterações do processo de envelhecimento, de uma forma mais eficiente, com melhor velocidade e com menor gasto de energia. Ganhando força muscular, quais os outros problemas ou dificuldades que podem ser evitadas ou minimizadas?
principalmente a prevenção de quedas. A gente observa, né, que a população idosa, ela tem um número maior de quedas, e essas quedas estão associadas a internações e à incapacidade física e funcional do idoso. Então, quando a gente trabalha a força dele, ele consegue, de certa forma, ter uma maior estabilidade corporal e prevenir essas questões das quedas também. Quais os exercícios indicados para evitar o desequilíbrio e eventuais quedas? Não existe um exercício específico para evitar queda. Por isso que é importante que o profissional de educação física ele faça uma avaliação da capacidade física e funcional do idoso e observe qual nível esse idoso está. A gente classifica normalmente os idosos em idosos dependentes, parcialmente dependentes ou idosos independentes. Então, levando em consideração essa classificação, eu vou conseguir elaborar um programa de treinamento que o meu idoso consiga realizar, né, que seja de fato algo que venha trazer uma resistência para ele, mas que ele consiga desenvolver de uma maneira satisfatória e que vai contribuir ali para a melhora da sua força, impactando diretamente na prevenção de quedas. Silvana, as mulheres em especial são mais suscetíveis a problemas de osteoporose. Como que a musculação pode minimizar os efeitos? A musculação ela auxilia também a aumentar a densidade mineral óssea, que é um dos elementos que é reduzido com o processo de envelhecimento. E a densidade mineral óssea é essencial para a preservação da estrutura óssea. Então, quando a mulher idosa está fazendo o treinamento resistido, ela vai ter auxílio, né? Ela vai ter um maior fortalecimento da estrutura óssea, auxiliando na prevenção da osteoporose, inclusive de outras condições ósseas, como, por exemplo, é o caso da osteopenia também. É possível que a musculação também colabore para melhorar o sistema imunológico do idoso? Sim, a musculação, ela auxilia não só a musculação, o exercício físico de um contexto de forma geral, ele auxilia, né, ele melhora a funcionalidade das células, principalmente do sistema imunológico. Então, isso vai favorecer, de certa forma, para que o idoso consiga, né, a combater, o organismo dele combater ali situações do cotidiano que possam trazer impacto diretamente reduzindo ali o sistema imunológico daquele idoso. Silvana, como que a prática desses exercícios da atividade física colabora então para a autoestima do idoso? Com o processo de envelhecimento, né, o idoso ele se aposenta e isso tem um impacto muito grande porque da noite para o dia ele se vê ali no seu cotidiano sem obrigações diretamente ali que estavam associadas. E nesse momento, o que pode acontecer com o indivíduo idoso é que ele não consegue mais se ver como um elemento produtivo da nossa sociedade. E isso vai interferir diretamente na sua autoestima. Então, quando ele começa a participar de um programa de atividade física, principalmente essas atividades físicas realizadas em grupo, ele cria ali, né, uma rede de apoio, uma rede de suporte que vai auxiliar ele diretamente nessas questões relacionadas à autoestima também. É comum também, às vezes, que o idoso, né, acaba perdendo, né, o seu parceiro ou a sua parceira, e isso vai trazer um impacto diretamente. Então, ele criando novos ciclos de amizade, isso favorece diretamente a questão da sua autoestima. Você falou aí, então, das questões de praticar atividade física, às vezes em grupo. Isso também promove a retirada do idoso de casa, interação com outras pessoas. Isso também colabora para que ele fique melhor, né? É importante, assim, que o idoso, né, ele mantenha essa rede de apoio. E o que normalmente, às vezes, acaba acontecendo, né? Por exemplo, se ele perde, né, o seu parceiro ou a sua parceira, e os filhos acabam assumindo outras rotinas, e a gente observa que o idoso fica muito isolado. Ele fica muito sozinho, né? E a solidão, infelizmente, ela é triste em qualquer faixa etária da nossa vida. Então, quando ele se envolve ali nessas práticas corporais, esse aspecto social do grupo faz com que ele construa novas redes de apoio e isso vai repercutir na sua autoestima, na sua independência, vai fazer com que ele saia de casa. A gente observa, né, quando a gente compara, por exemplo, principalmente por meio dos estudos epidemiológicos, em relação ao nível de atividade física da população, as pessoas idosas são bem menos ativas em comparação com as pessoas mais jovens. Então, eles vão ficando mais em casa, não vão realizando tantas atividades, e as práticas corporais é uma forma deles sair de casa, se envolver em outras atividades que vão repercutir não somente nas variáveis fisiológicas, mas também no aspecto social da sua vida. Silvana, é fundamental que essas atividades físicas sejam acompanhadas por um profissional, né?
Quando eu estou falando de atividade física, eu estou falando de qualquer movimento corporal que eu realizo no meu cotidiano. Então, por exemplo, eu limpar a casa é uma atividade física, eu ir até o mercado é uma atividade física, e isso a gente tem recomendações para que todo mundo faça. Então, o movimento, ele faz parte da nossa vida, então é importante que o idoso se movimente. Mas nós estamos falando, nessa entrevista especificamente, do exercício físico. O exercício físico, ele é uma atividade, mas é uma atividade planejada, programada para a melhora da capacidade física e funcional do indivíduo idoso. Então, a gente tem variáveis que elas precisam ser manipuladas. Volume, intensidade, duração, frequência. E isso é responsabilidade do profissional de educação física. Então, é importante que o idoso, né, ou seus familiares que estejam ali dando esse apoio, procurem, né, um local, uma academia onde tem um profissional para que ele possa fazer a sua prescrição de uma forma segura e o idoso ter esses benefícios que a gente comentou aqui durante a entrevista. Quais as dicas você dá para os idosos ou para os familiares deles para incentivar e praticar a musculação de forma adequada? Acho que a principal dica é comece. A gente tem que começar a fazer o exercício físico. O movimento, ele sempre fez parte da nossa rotina. Então, assim, procurar algum lugar onde o idoso se sinta acolhido, se sinta seguro. Hoje nós temos uma diversidade muito grande de possibilidades de você realizar o treinamento resistido. Nessa entrevista a gente acabou focando bastante sobre a musculação, mas a gente tem outras estratégias que também aumentam a força muscular. O próprio Pilates é uma estratégia que aumenta a força. A gente tem estratégias também realizadas com o próprio peso corporal ou com pesos livres. É importante, assim, para que o indivíduo tenha uma boa adesão, que ele escolha um lugar onde ele se sinta acolhido, onde ele se sinta parte daquele contexto. Para que aquela atividade não seja, ai, nossa, vou ter que ir para a academia, para que aquilo não seja um sofrimento para ele. Então, essa questão de achar um lugar que você se sinta acolhido, que aquilo realmente te representa, é bem importante. Procurar profissionais qualificados também, que consigam fazer uma prescrição, que façam uma boa avaliação. Como a gente comentou, nós temos uma variedade muito heterogêneo o perfil dos idosos, então a gente não consegue fazer uma prescrição exclusivamente baseado na faixa etária. É claro que quando a gente pensa num nível populacional, com o passar da idade, né, se a gente pensar em idosos com idades mais avançadas, na grande maioria das vezes eles vão apresentar realmente uma dificuldade muito maior, mas é importante que eles procurem esse profissional, porque o profissional vai fazer a sua avaliação, vai identificar as suas limitações, né, as suas dificuldades, e vai fazer uma prescrição que seja segura para que você consiga, né, aumentar a sua força e isso repercutir aí na sua capacidade física e funcional e o idoso ter um bom envelhecimento, né, um envelhecimento saudável e bem-sucedido. Silvana, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.